Bem-vindo ao canal Trinity TV. O meu nome é Alessandro e esse é o irmão Magno. Oi. Saudações especialmente a nossos familiares e amigos no Brasil e a todos os que nos conhecem. Hoje o irmão Magno e eu gostaríamos de abordar um tema importante. O tema é a Santíssima Trindade do único Deus verdadeiro. Exatamente. Hoje iremos conversar a respeito de uma definição da Trindade. A doutrina bíblica da Trindade pode ser resumida em 3 sentenças simples. Primeira, monoteísmo. Existe apenas um ser indivisível de Deus. 2, a segunda, 3 personalidades, a Trinity. Neste ser existe desde a eternidade 3 pessoas divinas, distintas, não separadas, Pai, Filho e o Espírito Santo. A terceira é a igualdade, o igualitarismo. Todas as 3 pessoas são igualmente eternas e iguais, apenas diferentes em sua posição, tarefa ou função. Perfeito? Vamos entender melhor agora a diferença entre ser e pessoa. A diferença entre ser e pessoa é importante e fundamental para que você possa entender esse conteúdo. O que é ser? Algo que é. Algo um ato de existir. De acordo com o ser, se pergunta o quê? O que é isso? Um animal? Um ser humano? Deus? Etc. De acordo com a pessoa, pergunta-se quem? Quem é este? Este é José? Marcos? Ou mesmo o Pai, o Filho, o Espírito Santo? O ser e pessoa são categorias diferentes de existência. No que diz respeito às pessoas, não dizemos que pela soma de 1 mais 1 mais 1 seria 1, mas sempre igual a 3. Ou seja, 3 pessoas divinas. Como as 3 pessoas de Deus têm ou são um e o mesmo tempo ser, dizemos que neste relacionamento se aplica um algarismo diferente, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, e assim se aplica. O Filho permaneceu Deus na encarnação, Jesus. O Senhor Jesus não sofreu nenhuma transformação em sua encarnação, mas acrescentou à natureza humana. Ele é um Deus. O Senhor Jesus não sofreu nenhuma transformação em sua encarnação, mas acrescentou à sua natureza humana, adicionou. Ele é um Deus 100% verdadeiro e um homem 100% verdadeiro.
Ele é Deus homem, que está no céu e está em estado de glória. O Senhor Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Ele pode ser onisciente e, por outro lado, não saber certas coisas. Com duas naturezas, isso não é uma contradição e não precisa ser explicado em detalhes. Talvez não possa ser. No caso da morte, a morte não significa a cessação da existência. A morte significa uma separação e não a cessação da existência. A morte corporal é uma separação entre o espírito e o corpo, a chamada segunda morte. Por exemplo, que é eterna significa a separação eterna de Deus, que é a própria vida. O Senhor Jesus não deixou de existir quando ele morreu na cruz. Magno, obrigado por essa explicação. Querido irmão, poderia esclarecer algo como as duas naturezas do Senhor Jesus? Sim, podem ser explicados a partir da Bíblia. Direi algumas passagens chaves. E sim, para entender isso melhor, vamos ver que a Bíblia fala sobre o assunto. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. Bom, em João capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estavam no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe seria feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no mesmo capítulo 1, versículo agora 14, diz: E a palavra se faz carne e habitou entre nós. Em João 1, Filipenses 2 e João 1,14, vemos que a palavra assim, Deus se fez carne. Entretanto, de acordo com Malaquias 3, Deus é imutável. E no Salmo 102, lemos que Ele é eterno. Isso significa que Deus não deixou de ser Deus e se transformou em um ser humano e não se transformou em um ser humano como nos contos de fadas. Vou ler para vocês Filipenses 2, versículos 5 a 10. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mesma elevada posição lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2. Bom, lemos em Filipenses 2 que ele tomou a forma do homem. Portanto, você tem que pensar assim: Deus, nesse caso, é filho, é eterno e imutável, mas acrescentou a natureza do homem. Assim, o Senhor Jesus tem duas naturezas. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, nesse caso, entendemos as passagens. Obrigado pela atenção de vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Alessandro, pela belíssima oportunidade de participar do seu canal. Obrigado a você.